Opa, aqui é o Alex Diogo. Hoje a gente vai desmistificar um assunto que é uma evolução, vamos dizer assim, do Robotic Process Automation, RPA, que é o RCA, Robotic Cognitive Automation, ou automação cognitiva através de robôs. Todas essas siglas, todas essas sopas de palavras, muitas vezes atrapalham a compreensão mais do que de fato deveriam. Por isso a gente está fazendo essa série de desmistificar alguns conceitos para que fique mais claro aí essa visão para você. Eu falo isso porque cognição é uma das coisas mais comuns para nós, seres humanos, né? Porque desde que a gente nasce, essa é a nossa forma de aprendizado. Tudo através da percepção que nós temos das coisas, dos padrões, do que a gente vai observando ao longo da nossa vida. E aí eu quero te mostrar o RPA cognitivo de uma maneira mais prática, através de recursos de RPA cognitivo que a gente tem na ferramenta da UiPath, que é a visão computacional, que é uma forma de tentar fazer o robô enxergar as coisas como um ser humano enxerga, não interagindo com o sistema operacional, com os navegadores web, mas sim interagindo com uma forma mais visual, onde a gente pode fazer um paralelo ao que a gente tem em relação à nossa própria percepção, ou a percepção que a gente tem quando olha um objeto qualquer, nesse caso seja um site web, uma aplicação, qualquer coisa que esteja na tela, como a gente é capaz de, apenas olhando esses componentes, a gente é capaz de encontrar diversos padrões. Quer ver um exemplo? Eu vou abrir aqui uma figura que é uma imagem, né, que simula um documento de identidade, que é esse aqui. E você vai observar que eu não preciso explicar nada sobre ele, que pelos padrões, né, você já conseguiu identificar vários padrões só de olhar para ele. Você já viu aqui pelo padrão de escrita, que se trata, por exemplo, de um documento de identidade, um documento de identificação profissional, que ID significa o número desse documento de identificação, que o nome aqui é o nome do portador dessa identificação. Você já identificou que NASC faz referência à data de nascimento do portador desse documento. Você também já identificou que aqui deveria ter uma foto e que essa foto não seria a foto de qualquer pessoa, mas sim a foto da pessoa portadora desse documento. Em que momento eu e você aprendemos isso, esses padrões? É difícil saber, né? Em algum momento da nossa vida, a gente entendeu que isso é um padrão. Isso fez parte do nosso processo de aprendizagem, do nosso processo cognitivo. Olha, por exemplo, essa página web aqui. Como a gente já tem o costume de acessar páginas de sites web, né? Só da gente olhar para essa tela, a gente já identifica que se espera que a gente entre com algumas informações aqui. Pelos labels, que são essas informações que estão aqui ao lado de cada campo, a gente já percebe exatamente qual informação deve ser digitada em cada um desses campos aqui. Olhando esse campo aqui, por exemplo, com essa setinha, a gente já sabe que é algum campo que, se a gente clicar, vai aparecer uma série de opções para que a gente escolha. A gente sabe, por exemplo, que por causa desse calendáriozinho aqui, dessa imagem, é um campo onde eu posso escolher algumas datas. Tudo isso de forma perceptiva, de forma da nossa cognição humana, e assim por diante. Então, como eu disse, quando a gente fala de RPA cognitivo, é uma maneira de tentar fazer com que o robô RPA seja capaz de interagir com as aplicações, não usando o seu poder de processamento interno, na sua interação com o sistema operacional, na sua interação com os elementos HTML, mas sim na sua forma visual, identificando padrões. E aí eu quero mostrar para você, através dessa ferramenta de RPA, que é a UiPath, como ela nos auxilia nisso. Por exemplo, eu vou abrir aqui, eu vou puxar um dos componentes de identificação que ele utiliza, que é esse Computer Vision Typing Tool. Vou arrastar ele para cá
e vou pedir para ele indicar aqui nesse escopo, nessa tela, quais são os elementos que ele consegue identificar. E você vai ver, conforme a gente vai navegando entre os campos, que ele mesmo vai fazendo algumas escolhas através dos padrões que ele já reconhece. Por exemplo, ele está reconhecendo que esse campo aqui, onde eu posso entrar alguma informação, tem alguma associação com esse campo ID de identificação. Mesma coisa para o primeiro nome, tudo isso eu não precisei ensinar para o robô. Através desse padrão ele está fazendo essa identificação. Último nome, está associado aqui esse campo de calendário ao nascimento, esse campo de país ao label país, esse campo de solicitação de crédito à solicitação de crédito. Esse campo aqui, por exemplo, ele não faz identificação, mas nós vamos ver que ele identifica até pelo formato, pelo padrão, que isso seria um campo de submissão de um formulário. Assim como a gente olha para esse formulário aqui e a gente identifica que depois desse preenchimento eu tenho que clicar nesse botão gravar, o robô está fazendo da mesma forma. Vou dar um exemplo aqui, eu vou selecionar esse campo de ID, vou retornar aqui na edição para a gente ver uma coisa muito interessante. Eu vou desmarcá-lo aqui, vou selecionar novamente e observe que ele identificou que esse campo está associado com esse label aqui, com essa informação de ID, e ele identificou que é um tipo de entrada de dados. Mas ele não interagiu com o elemento HTML para descobrir isso, apenas pelo padrão visual desse campo. Se eu selecionar aqui, vou desmarcar, e vou selecionar agora aqui esse campo de botão, observe que ele mesmo, pelo formato, pelo padrão desse objeto, desse elemento, ele conseguiu identificar que é um botão. E é assim que a gente faz as nossas decisões. O nosso aprendizado, ele é dessa forma também. Então, quando você ouvir falar em RPA cognitivo, significa que é uma tentativa. E por que eu estou falando que é uma tentativa? Porque assim como o ser humano não é capaz de identificar todos os padrões, um robô também não vai ser de forma cognitiva. Mas à medida em que ele vai aprendendo cada vez mais esses padrões, que a gente vai passando informações para ele, ele vai ficando cada vez mais robusto no seu conhecimento, assim como nós, seres humanos, vamos ficando cada dia mais sábios, né? O nosso aprendizado ele vai aumentando e a gente vai compreendendo mais sobre os objetos que a gente interage no nosso dia a dia. Então é isso. Espero que eu tenha explicado um pouquinho sobre essa tecnologia e como ela vai nos ajudar a cada dia a aumentarmos mais a nossa força do nosso desenvolvimento em RPA. Nos vemos no próximo evento.